A paz do Senhor, irmãos. Eu quero deixar relatado aqui, irmãos, para os irmãos, porque muitos irmãos estão perguntando nos comentários no vídeo que eu postei com uma experiência que eu tive na oração com o Espírito Santo. E muitos ali pediram, alguns pediram ali para mim contar a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu há muito tempo atrás, há aproximadamente 11 anos atrás. Mas antes de eu contar a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo, eu quero deixar a palavra, aleluia, que eu fiz a campanha de oração para me receber o batismo com o Espírito Santo. E eu fiz na palavra de Mateus capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então foi nesta palavra, irmãos, que eu fiz a campanha. Na época, irmão, foi há 11 anos atrás. Na época eu congregava na igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu congregava nessa igreja. Na verdade, eu estava desviada há muito tempo atrás. Aí eu me reconciliei na igreja Pentecostal Deus e Amor. Depois eu trago meu testemunho para vocês, mas eu vou contar hoje a experiência com o batismo com o Espírito Santo. Então, eu me reconciliei indo para a igreja Pentecostal Deus e Amor, né? E nessa época o Davi Miranda ainda era vivo. E nós todos os dias tinha culto na igreja Deus e Amor. E na igreja que eu congregava, né? Aí eu comecei a buscar o Senhor, e eu tinha um desejo muito forte. Irmãos, eu apreciava muitas pessoas que pregavam e falavam em línguas estranhas. Eu achava aquilo muito. Eu ficava maravilhada, eu ficava impressionada com aquilo, sabe? E eu ficava admirada com aquele dom de variedades de línguas que aqueles pregadores, eles pregavam e falavam em línguas. Nossa, aquilo ali mexia no profundo comigo. E então, eu começava a ir para os cultos, o pastor falava para a gente buscar o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, eu comecei a buscar, e o Espírito Santo colocou no meu coração para mim fazer uma campanha. E eu fiz uma campanha de 7 dias de oração, e era ao pôr do sol que eu fazia a campanha, nas 6 horas da tarde. E eu fazia a campanha pedindo o batismo com o Espírito Santo. E eu dizia, nesta palavra, eu dizia: Senhor, eu já sou batizada nas águas. Espírito Santo, eu já confessei os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, me perdoa, mas, Senhor Jesus, me batiza. Está escrito aqui, Senhor, que João batizou com água para o arrependimento. E o Senhor, mas após ele vinha um que era mais poderoso do que ele não era digno nem de levar as suas sandálias. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem batiza, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu pedia para Jesus: perdoa os meus pecados, Senhor. Jesus, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Me batiza com o Espírito Santo. Eu sei que eu não sou digna de receber, Senhor. Então, irmãos, eu começando fazendo aquela campanha ali, foi passando os dias ali, eu fiz de 7 dias a campanha. E no percurso da campanha, eu lembro que Deus me deu uma visão. Louvado seja o nome do Senhor. E na visão, eu não lembro muito bem, irmão, se foi uma visão ou se foi um arrebatamento de sentidos. Eu só sei que eu vi os anjos do Senhor no céu. Eu estava em um lugar puro, um lugar de santidade. Um lugar de santidade, até porque eu estava no começo, entendeu? E o lugar era puro, e eu via os anjos do Senhor, e aqueles anjos, eles falavam em línguas estranhas, e cada anjo falava em uma língua mais poderosa que a outra. Cada anjo falava uma língua mais maravilhosa, uma língua bonita, sabe? Eu achava esplêndido aquilo. E eu via aqueles anjos falando em línguas estranhas. No céu, foi no céu isso. Foi tipo um arrebatamento de sentidos e uma visão ao mesmo tempo que o Senhor me deu. Porque eu não estava na terra.
Eu estava no céu, eu estava vendo aquilo lá no céu, entendeu? E então aquilo ali aumentou mais o meu desejo ainda. E eu fui buscando, e eu orava. Eu glorificava o Senhor, o pastor mandava dar glória a Deus, e eu dava glória a Deus, que tudo eu pedia direção para o pastor. E eu dava glória a Deus e eu buscava, e ele dizia, continua orando, Deus vai te batizar, continua orando. Então, irmãos, eu tive duas visões antes de Deus me batizar com o Espírito Santo. E então, outro dia, já passado a campanha, eu já tinha terminado a campanha, já tinha entregado a campanha, tinha tido a visão com os anjos. A visão com os anjos, falando em línguas estranhas, eu tive no percurso da campanha. E quando terminou a campanha, eu ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Aí o Senhor me deu outra visão. E eu vi, irmãos, um pássaro todo de ouro. Ele estava revestido de glória. Aleluia, eu nunca esqueço disso. Eu vi um pássaro, ele vinha e era no pôr do sol, não estava nem de dia nem à noite, era o entardecer. Eu olhava para o céu e estava no entardecer. E eu vi um pássaro e ele descia do céu e ele era revestido de glória, e ele era todo de ouro, ouro puro, ouro puro. E no seu peito, irmão, assim, eu via o meu nome. Eu via o meu nome destacado no seu peito, Sivaneide. Então ele falava o meu nome. E ali, irmãos, eu ficava maravilhada com aquilo. Eu sabia que Deus estava já confirmando. Então eu continuei por culto de oração. As orações, os cultos de oração era toda segunda-feira. Aí nós vamos para o culto de oração. Todo culto de oração, irmão, eu estava lá. Aí nós oramos. No final da oração, do culto de oração, a esposa do pastor chamou na frente para fazer a oração do Pentecoste. Eu não sei se hoje em dia eles fazem ainda, até porque eu não estou mais nessa igreja. Hoje eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Missão. E assim que o Davi Miranda morreu, eu já saí de lá. Não passou nem 6 meses, eu já saí. E não aconteceu nada, irmãos. Eu tenho uma outra irmã que ela já era da Assembleia de Deus e ela me chamou para ajudar ela num trabalho na Igreja Assembleia de Deus. E eu fui, por permissão de Deus, entendeu? Então, irmãos, a esposa do pastor chamou para fazer a oração do Pentecoste. Aí eu já fui convicta. Aí eu fui lá para frente, irmãos. Aí as irmãs começaram a orar. Quando as irmãs começaram a orar, irmãos, por Deus do céu, irmãos, não estava chovendo, não estava nada. Eu vi um relâmpago que surgia do nada e esse relâmpago, como um raio, ele vinha sobre mim, sobre a minha cabeça. E quando esse relâmpago, todo mundo orando, atingiu a minha vida, a minha cabeça, eu disparei. Eu disparei em falar em mistério, em falar em línguas estranhas. E eu pedi o dom de variedades de línguas. Então, irmãos, e ali eu chorava, mas eu chorava de alegria. Irmãos, eu nunca tinha chorado de alegria na minha vida, nunca tinha chorado de alegria. E nesse dia, aleluia, eu chorava de alegria, o meu coração disparou. Quando aquele raio me atingiu, o meu coração disparou. Eu achava que o meu coração ia sair pela boca. E eu comecei a falar em mistério com Deus, irmãos, e algo que eu percebi ali, que o Espírito Santo, ele nos dá domínio próprio. Porque eu não estou falando que tem que acontecer com todo mundo do jeito que aconteceu comigo, porque com cada um o Espírito Santo trata de uma forma diferente. Mas comigo eu percebi que o Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Eu não rodopiei, não rodopiei, irmãos, eu não caí no chão. A única coisa que eu fazia com muito poder e autoridade de Deus era bater o pé no chão e da cintura para cima eu ficava tipo girando assim, ó, como que eu estava embriagada. E eu estava mesmo embriagada do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, como que diz? A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ali o Senhor me enchia. Eu falava em mistério com Deus. Irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ali, irmãos, quando terminou
aquele culto, eu fui para casa e a felicidade, o gozo que estava dentro de mim era tão forte, irmãos, que eu passei a noite em claro. Eu tentava fechar os meus olhos para dormir e eu não conseguia dormir de tanta felicidade, de tanta alegria que estava em mim. E aquelas línguas dentro de mim, aquele dom dentro de mim, sabe? Trazia assim um gozo eterno dentro de mim, era muita alegria, muita alegria. E foi assim que aconteceu, irmãos, o meu batismo com o Espírito Santo. Se você tem vontade, se você está buscando, continue, persevere. Lembrando, irmãos, que eu não somente orava, eu jejuava também, tá? O Espírito Santo pedia para mim jejuar também, não é só oração. A gente precisa pagar o preço no jejum também. E eu jejuava e orava e buscava. E eu jejuava, orava e buscava e continuava, entendeu? Quando eu terminei a campanha e eu não fui selada em casa, foi na igreja que aconteceu. Eu não duvidei, eu continuei esperando, eu continuei buscando, entendeu? Porque às vezes não acontece como nós queremos. Só acontece no tempo de Deus e nós precisamos continuar no jejum e na oração, na busca intensa pelo poder de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, foi assim que aconteceu. E depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tive muitas outras experiências. Muitas outras experiências. Uma delas, no dom de línguas que eu tive, foi que depois que eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo, nós estava em um culto de oração, era todas as segundas-feiras, e nós estava ali orando, sabe, no culto de oração, e ali tinha uma mulher. E aquela mulher, ela passava por mim e algo que estava sobre a vida daquela mulher tirava a minha paz, sabe? Aí eu levantei, fui no banheiro, eu dizia, Senhor Jesus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando essa mulher passa por mim, eu sinto algo ruim, eu sinto algo muito ruim. Então, irmãos, eu voltei para a oração, e eu fui para os pés do altar orar. Irmãos, e eu estava virada de frente para o altar. E atrás de mim, nos bancos da igreja, estava essa mulher. Irmãos, e eu orando ali, e as irmãs também tudo orando. Eu orando ali no altar, irmãos, de joelho. Irmãos, de repente, aquela mulher veio para cima de mim e ela veio para me agredir. Aí, irmãos, o que aconteceu? Imediatamente, o Espírito Santo me levantou. E o Espírito Santo me levantou, me virou para ela e eu fui tomada ali em um mistério tão profundo em línguas estranhas que eu expulsei o demônio daquela mulher. E era um demônio, era um espírito da loucura que estava naquela mulher. Aquela mulher parece que ela era uma andarilha, sabe? Ela vivia perambulando aí nas ruas e ela veio para cima de mim para me agredir e o Espírito Santo me levantou. Quando o Espírito Santo me levantou e eu comecei a falar aquela língua poderosa, aquela mulher caiu de joelho aos meus pés. E ali aquela mulher, irmãos, vomitou macumba, vomitou sangue na igreja. E ali o Espírito Santo falava que era um espírito da loucura que estava sobre aquela mulher. E essa foi uma experiência, foi a primeira experiência que eu tive com o dom de línguas depois de eu receber o batismo com o Espírito Santo. É bom você buscar o revestimento de poder. É bom você buscar, aleluia. E Deus falava comigo, antes de acontecer isso, escute só, antes de acontecer isso no culto de oração, o Senhor Jesus falou no meu coração, eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Irmãos, Jesus falou comigo de dia, quando foi à noite aconteceu isso. E assim, tudo isso é para que o nome dele seja glorificado. Porque a glória não é do homem. Deus não divide a sua glória com ninguém. E ele tem um mistério profundo com cada filho. Basta a gente buscar em oração, em jejum, basta a gente obedecer a sua voz e abandonar o pecado. Renunciar, irmãos, é preciso renunciar a algumas coisas. O Espírito Santo, ele é santo. Ele é santo e nós precisamos, o povo de Deus é separado. O povo de Deus é separado. Não pense você que você vai se achegar nos pés do Senhor Jesus e ele vai te deixar, aleluia, no comodismo, não, como você está. Não, ele vai te pedir para você deixar algo. Ele vai te pedir para você renunciar. Ele vai te dar o direcionamento. Porque ele é condutor, ele é o nosso condutor. Ele é o nosso guia. E quando ele nos guia
na verdade, ele nos guia na verdade. Amém, irmãos? Eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas aqui eu conto a minha experiência, como eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí, irmãos, a minha filha, era pequena, tinha uns 5 anos na época, ela viu aquilo e ela disse: mãe, que línguas lindas, que línguas bonitas que a senhora estava falando. Eu também quero falar. Como que faz para mim falar isso também? Aí eu falava assim: ah, filha, tem que orar muito, tem que jejuar, tem que se humilhar, filha. Eu falava para ela, sabe, uma criança, irmãos, falando para minha mãe, que línguas bonitas que a senhora falava. E eu falava: peça a Deus, ore, jejue e busque. Mas a minha filha era uma criança, 5 anos, louvado seja o nome do Senhor. E então a minha filha não buscou, né? Ela acho que ficou só na curiosidade. Aí também, quando minha filha falou isso, o Espírito Santo falou comigo: muitos vão desejar aquilo que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga para receber. Porque tudo, irmãos, que nós recebemos do Senhor, nós temos que pagar um preço. O preço da unção. Se você quer ter unção de Deus, paga o preço. Se você quer ter intimidade com Deus, paga o preço. No jejum, na oração e na renúncia. Na obediência, na humilhação aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Porque os nossos patriarcas antigos, os santos profetas, eles pagavam preço. Eles pagavam o preço. Por que eles eram usados por Deus? Porque eles pagavam o preço. Amém, irmãos? E assim eu deixo o meu relato e que esse relato possa te motivar a jejuar, a orar e a continuar. Que com certeza o Senhor Jesus Cristo te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.